Em qualquer momento da vida, em qualquer lugar ou em qualquer área, é sempre muito difícil passar por cima de traumas e reviver momentos que talvez sejam mais doloridos da vida. E é claro que quando eu falo em seleção brasileira, você que assiduamente acompanha e provavelmente torce por essa seleção que carrega 5 estrelas no peito e uma tradição que nenhuma seleção no mundo tem, certamente você vai lembrar da Croácia. Aquele jogo, quartas de final. É até meio complicado chover no molhado e descrever tudo o que aconteceu, porque assim como eu, você também sofreu. Muitas das vezes o sofrimento acaba sendo envolto por uma camada de raiva, indignação, porque você, brasileiro, que torceu claro para a seleção ganhar e queria amenizar seus problemas de vida pessoal com a seleção brasileira conseguindo a vaga e quem sabe o hexacampeonato, eu tenho certeza que a indignação correu por essas veias. Veias essas que anseiavam pelo título da seleção, a Copa do Mundo que não vem há mais de 20 anos. Fizeram 11 anos ao todo que a seleção brasileira não vê o título, numa época de uma seleção brasileira estrelada com Ronaldo, Rivaldo, que mesmo com a ausência do Romário naquela Copa, não sentiu a pressão e mostrou para o planeta o motivo de 5 estrelas estarem definitivamente ali, mas uma estrela que na época conseguiu ter sua cor, mas agora segue apagada. A sexta estrela ainda é uma ilusão, não sabemos se nessa Copa ao certo isso vai acontecer. Afinal, as Copas do Mundo são sempre marcadas por indecisões, nem sempre é o melhor time que ganha, nem sempre é o melhor elenco que ganha, nem sempre a seleção até mais pesada que ganha. O que ganha, claro, é a tradição, mas muito em volta de outros elementos, é saber jogar uma Copa do Mundo, é ter o sangue nos olhos que uma Copa do Mundo necessita. E é por isso que o Brasil vai tentar resgatar esse ideal que parece estar perdido no tempo. E enquanto as coisas caminham de maneira a seleção brasileira ter tanta desconfiança, seguimos o mesmo caminho, ainda com Fernando Diniz, sem Ancelotti, ou de fato, ainda sem ou definitivamente sem ele. Não sabemos, pois a incógnita segue no ar, mas o que sabemos é que a seleção terá 2 pedreiras no caminho, e deu tempo até para Lionel Messi falar um pouco sobre a seleção brasileira. Deixa o like, se inscreva no canal e veja tudo o que aconteceu. Talvez os prognósticos que indicassem Brasil vs Colômbia e Brasil vs Argentina estejam muito longe de estarem favoráveis à seleção brasileira. Quem acha que a seleção brasileira é favorita a ganhar os 2 jogos, simplesmente está envolto em laços de clubismo. Aqueles que acham que a seleção brasileira tem total controle e que tem totais condições hoje de ganhar facilmente de Colômbia e Argentina, só pode estar maluco. Primeiro que o jogo contra a Colômbia vai ser fora de casa, e segundo que o jogo contra a Argentina, mesmo aqui no Maracanã, é extremamente difícil. Para alguns a ficha ainda não caiu, mas a verdade é que a seleção brasileira enfrentará a atual campeã mundial. A Argentina que antes parecia perdida, que parecia completamente sem identidade. A Argentina de antes um Messi completamente zoado pelos rivais, que todos diziam a prontos e plenos pulmões que não era feito para a Copa do Mundo. Quantas e quantas vezes você escutou que o Messi era um cara alérgico às seleções, um cara alérgico a decisões? Por muito tempo foi chamado de Piponel, mas foi o Piponel Messi, como muitos chamavam, que carregou a Argentina em momentos cruciais, e momentos cruciais esses que faltaram para a seleção. A nossa seleção viu de camarote a sua maior rival histórica conseguir o seu tão sonhado tricampeonato. Mas não foi qualquer tricampeonato, foi sobre a França de Mbappé, numa das finais mais históricas de todos os tempos. Eu acho impossível que você esqueça. Para falar a verdade, nenhum amante do futebol esquecerá tão cedo a garra, a raça e a vontade, além claro mescladas à organização de uma equipe tão bem feita e tão bem postada quanto a de Lionel Scaloni. Era o destino, um técnico chamado Lionel, que aliado a um jogador craque chamado Lionel, conquistaria o mundo mais uma vez. E é novamente que Brasil e Argentina se encontram, numa ópera que poderia em 2022 ter sido bem diferente. Você sabe muito bem, vamos combinar. Se a seleção brasileira, mesmo um pouco enfraquecida, já que não jogou tão bem a Copa, enfrentasse aquela Argentina, nós tínhamos esperança, quem sabe, de dias melhores. E quem sabe até daquele confronto ter sido decidido com a força e o peso da alma brasileira. Isso não foi possível, pois perdemos para a seleção até então um azarão. Os azarões croatas tomaram de conta, mas imagina só se isso tivesse acontecido. Como seria ver Neymar contra Messi? Não foi o destino que quis a Argentina campeã, foi a Argentina que fez por onde ser campeã. Não foi o acaso que fez os hermanos chegarem à final, foi o merecimento que fez isso acontecer. E é esse merecimento que a seleção brasileira vai tentar trilhar mais uma vez, como naqueles tempos áureos em que todo mundo olhava para nossa camisa e ficava com medo de enfrentar. Hoje vamos combinar, a seleção tá longe desse caminho. Uma equipe que enfrenta a Venezuela dentro de casa e apenas amarga um empate em 1-1. Quem era antes a Venezuela para empatar com a seleção brasileira? Quem era antes a seleção brasileira que emplacava goleadas fáceis e que hoje pena em dificuldades? Quem era a seleção brasileira mais ainda até uma equipe fácil de vencer, que os uruguaios não tomaram conhecimento naquele placar amargo de 2-0 em Montevidéu. Os uruguaios não tomaram conhecimento, nem Darwin Núñez, nem De La Cruz, nem quaisquer que fossem jogadores uruguaios. Hoje o Brasil virou presa fácil, mas não se pode tratar isso dessa maneira. Nós temos camisa, temos peso, falta talvez a alma que não resta para os hermanos e que sobra até em outros times sul-americanos. Será que com Fernando Diniz isso vai ser recuperado? O que sabemos é que tem muito caminho a ser trilhado. E será
será que teremos uma seleção brasileira de novos ídolos? A pessoa responsável pela imagem do Endrick é altamente competente em fazê-lo parecer um verdadeiro ídolo. Quando ele representa o Palmeiras, Endrick é o garoto que todos conhecemos. No entanto, quando ele fala em nome da seleção, sua imagem passa uma transformação completa. Ele se afasta dos estereótipos dos jogadores atuais, como o uso de produtos de marca, cabelo descolorido, JBL e roupas chamativas. A imagem do Endrick nos remete a uma época gloriosa da história da seleção brasileira. Quando a gente olha para a imagem do Endrick, até parece que na real está surgindo um novo Pelé. Edson Arantes do Nascimento parece esculpido novamente. Parece que todo mundo volta a crer que a seleção brasileira terá um novo caminho e trilhado por um jogador ainda muito jovem. Nós precisamos do anseio de ter ídolos novamente, pois não é fácil acreditar que o Hexa virá sem grandes jogadores. Com o Neymar passando por dificuldades físicas, é bem óbvio que a seleção brasileira precisa se amparar em novos nomes. É óbvio que também a seleção não pode simplesmente descartar, ainda assim, o seu principal jogador em termos técnicos. Não dá pra negar que o Neymar veio diferente. A sua qualidade e talento jamais podem ser negados, mas o que falta é um algo mais. Um Neymar que se lesiona demais e um Neymar que não joga mais na mesma liga de alto nível de outros tempos. Talvez em outros nomes e outros jogadores a seleção brasileira possa acreditar. E foi assim que em entrevista, Lionel Messi, antes de enfrentar a própria seleção brasileira nessa maratona que será os jogos, mais precisamente no dia 21 de novembro de 2023, falou um pouco sobre a seleção e perguntado sobre a expectativa em enfrentar um rival novamente após o título de campeão do mundo e após também o reencontro devido à Copa América conquistada em terras brasileiras em 2021, Lionel Messi foi muito claro. Não se pode subestimar a tradição da seleção brasileira. Assim como nós hermanos é uma equipe de muito peso. Eles têm o Pelé, um dos maiores ídolos da história do mundo. Quando se tem uma herança desse peso, além de jogadores qualificados, não se pode simplesmente baixar a guarda. É óbvio que respeitaremos como sempre o Brasil e teremos a ciência de enfrentar um grande adversário. É uma seleção que passa por maus bocados, mas os brasileiros precisam saber que todos passam por momentos assim. Tentaremos concentrar no nosso jogo, fazer o melhor do nosso jogo e quem sabe vencer. É isso que desejamos e é isso que lutaremos. Terminou Lionel Messi. Aqueles que esperarem os apetrechos mais incríveis ou a maior goleada possível da seleção, talvez se decepcionem. É uma seleção bem enfraquecida, que precisa revigorar-se, dedicar-se ao máximo. Quem espera a vida fácil dessa seleção, ainda mais com outros resultados tão ruins e negativos, pode talvez cair do cavalo. Mas é um fato que a seleção brasileira, com Ancelotti ou não, precisa ser guiada pra frente. E talvez porque não com o técnico atual campeão da Libertadores. É um fato que Fernando Diniz é muito questionado, e nem todo mundo aceitou de bandeja o fato do próprio Diniz ser o atual treinador de uma seleção que precisa tanto de títulos. Muitos afirmaram que precisaria ser um estrangeiro, assim como estão pensando no Ancelotti, mas é um fato que a bagagem dele adquirida após agora ser o atual campeão da Libertadores aumentou o lobby em cima dele e possivelmente na oportunidade dele ser o treinador efetivo da seleção brasileira. E aliás, os mais renomados possíveis seguem cogitando o Diniz para permanente, e um deles você conhece tanto. Ele é conhecido como baixinho, mas no seu futebol e como pessoa é tido como gente grande. Eu tô falando é do Romário. Não de hoje ele tinha falado, pois em suas palavras, Diniz na seleção é um grande acerto. Quero parabenizar o Reginaldo Rodrigues, o presidente da CBF, que escolheu bem pra cá o Diniz. É o melhor treinador que a gente tem. Ele não tem tempo de fazer na seleção o que ele faz no clube, que é o forte dele. É treinamento, juntar os jogadores, ele faz o que pode. Empatou e perdeu esses últimos jogos, porque ninguém ganha sempre. Mas eu posso afirmar que, na minha opinião, na minha humilde opinião, a seleção brasileira está em ótimas mãos com o Diniz. Que se foda o Ancelotti, eu quero ele até o final. Tivemos a ausência do Pombo. Pois é, o Pombo ficou de fora. Para muitas pessoas, a melhor das notícias de todas as convocações já feitas pelo Diniz. E vamos aos nomes. Endrick do Palmeiras. Eu falei há muito tempo que esse garoto merecia. Na verdade, não só eu. Falávamos há muito tempo que ele tinha um grande potencial com a bola. E foi só as grandes atuações vierem para que todo mundo se rendesse ao grande jogador. Ainda não temos o Vitor Roque jogando aí, pois ele foi preterido para ficar na seleção sub-20. Mas o Endrick é merecidamente um nome que vai ter sua oportunidade. Conhecendo o trabalho do Diniz, provavelmente ele vai entrar no segundo tempo. Não vai ser titular, mas só em estar aí já merece demais. Esse garoto vai ter ainda mais confiança e se tornar um jogador ainda melhor do que já é. Temos também o Gabriel Jesus do Arsenal, que muita gente ainda contesta sua convocação, porque no Arsenal ele joga demais e na seleção brasileira ainda falta muito, mas sinceramente, mesmo sendo um nome questionável, se você olhar os números dele perante os de outros jogadores, está longe de ser um dos nomes mais preocupantes. Então Gabriel Jesus mantido e vamos ver se ele vai ficar na titularidade ou na reserva. Outro que foi convocado merecidamente foi Gabriel Martinelli do Arsenal. Esse cara tá jogando muita bola, não tem nem como dizer que a convocação dele foi injusta. Se o Arsenal está bem porque está na Premier League, certamente é pelo ex-jogador do Ituano, que desde muito cedo acabou indo pros Gunners e vem fazendo sua história. Antes não foi convocado por conta de uma lesão, mas agora tem novamente a chance de mostrar seu potencial na Canarinha. A outra convocação também foi do João Pedro do Brighton, outro que também tá desfilando seu futebol a rodo na Premier League, e que se não fosse convocado de fato por Diniz, seria outra injustiça. É meio óbvio que isso aconteceria e que Diniz convocaria o João Pedro, pois ele foi em 2019 o principal lapidador
jogador da Joia de Xerém, que agora tá fazendo história com a camisa do Brighton. Paulinho do Atlético Mineiro vem fazendo um Brasileirão excepcional e por isso foi mais um dos escolhidos do aporte técnico do Diniz. Não sabemos também se continuará titular, mas só o fato de compor essa equipe já mostra que Fernando Diniz estará atento para todo mundo, não só para jogadores que jogam fora, como também vai valorizar aqueles que tiverem grande nível aqui. PP do Porto foi outro convocado. Não dá para esquecer que esse jogador vem fazendo o fino da bola jogando por Portugal. E diferentemente do que muitos pensam, achando que ele é até português, PP é brasileiro. E pode ter com o Diniz o aperfeiçoamento de qualidades que só vem transbordando cada vez mais na equipe portista. Rafinha do Barcelona foi outro convocado. Já esteve, claro, em fases melhores, mas não dá para descartar um jogador tão tecnicamente acima como o próprio Lil Rafa, que jogando na função adaptável pelo Diniz, pode fazer o mesmo que faz no Barcelona de Xavi e guiar a seleção brasileira a mais alegrias. Por fim, Vinícius Júnior do Real Madrid. Muitas das vezes criticado a rodo por suas atuações e dito como inexperiente para a seleção brasileira, o Vini Júnior não quer nem saber. Provavelmente vai vestir a camisa 7 do Brasil de novo e vai querer em mais uma oportunidade desafogar a seleção de momentos críticos e fazer suas jogadas incríveis além de gols fantásticos que podem ajudar a Canarinha a chegar perto do primeiro lugar na classificação das eliminatórias para a Copa do Mundo. A seleção brasileira tá pronta pro que vier? Deixa aqui nos comentários e conta pra mim. Eu sou Zefute, obrigado por ter chegado até aqui, tamo junto demais e vamos sempre em busca de mais e mais desafios no nosso YouTube. Até o próximo vídeo, valeu!